Uma boa noite para todos. É com alegria que nos encontramos aqui. Falar de alguém no dia do seu aniversário é uma honra, mas também é uma responsabilidade muito grande. E Parnaso de Alguém Túmulo faz hoje 90 anos. Ele foi publicado a 6 de julho de 1932 e, portanto, faz hoje exatamente 90 anos da sua publicação. Se eu perguntar quem já leu a obra, poucos levantarão o dedo. Pessoalmente também ainda não a li toda, só fui dedilhando. Mas vamos ver ao longo deste estudo o porquê e o que está a ser feito para a divulgação desta obra. A obra é esta. Esta é a edição já mais antiga. Haverá outra edição e esta já é a edição completa. A primeira edição, que foi então publicada há 90 anos, só tinha 60 poemas atribuídos a 14 poetas brasileiros: Augusto dos Santos, Auto de Souza, Bettencourt Sampaio, Casimiro de Abreu, Casimiro Cunha, Castro Alves, Cruz e Souza, Pedro de Alcântara e Souza Caldas. 4 portugueses: Antero de Quental, Guerra Junqueiro, João de Deus e Júlio Diniz. E tinha um poeta anónimo denominado Um Desconhecido. A obra foi crescendo até à 6ª edição, quando ficou então, como está aqui, completa, com 56 poetas, 259 poemas. A obra tem 56 capítulos e eu vou mostrar como é que está organizado. Portanto, é por ordem alfabética, tem o espírito, o nome enquanto ele estava na Terra, e uma breve biografia do poeta. E depois estão, portanto, todos os poemas desse autor. Depois vem outro poeta e são assim que são feitos os capítulos. Há aqui uma pessoa que só tem aqui o nome, não tem sequer imagem porque não se sabe quem é. Ela assina apenas um nome e, portanto, não se conseguiu descobrir verdadeiramente o autor. E é assim que a obra a sua estrutura está apresentada. Quem foi o mentor desta obra? Portanto, o mentor da obra foi o mentor de Chico, foi Emmanuel. E é interessante que Emmanuel, no mundo espiritual, reuniu o grupo de poetas e pediu-lhes que escrevessem temas do seu interesse, aquilo que eles gostavam de escrever, mas abordando sempre à luz da temática do Livro dos Espíritos. Portanto, é uma obra que tem um objetivo doutrinário. Eu vou falar daquilo que é do meu interesse, sobre educação, sobre saúde, sobre os direitos disto, mas sempre sobre a ótica do livro dos Espíritos. E, portanto, foi assim que a obra foi, portanto, idealizada e construída. Na altura, quando Chico, portanto, quando a obra é publicada, há um grande rebuliço. Porque os membros da Academia de Letras, poetas, críticos literários e até psiquiatras se pronunciaram. Acharam que Chico Xavier, portanto, quem escrevia o livro, era um enganador, era alguém que se estava a fazer passar por outro
Aqui uns consideravam que ele era um leitor compulsivo, dono de memória prodigiosa que incorporava inconscientemente o estilo dos poetas. Achavam que ele lia, passava o dia a ler e à noite escrevia, imitando, portanto, o autor que tivesse estado a ler durante o dia. Outros consideravam que ele era esquizofrénico. Portanto, teria ali um distúrbio mental marcado por surtos, em que o mundo real acabava substituído por delírios e alucinações. Portanto, achavam que havia ali algo que ele de vez em quando saía do real e entrava no mundo imaginário. Outros diziam que o livro era uma jogada de marketing. Portanto, há que dizer que é escrito por outros, se calhar até foi alguém que escreveu e estava a pôr ali o Chico no meio para ser, portanto, forma de se vender o livro e tirar-se, portanto, bastante, ser produtivo monetariamente. O detalhe que nós temos que ter sempre em conta é que, na realidade, quando o livro foi lançado, o Chico Xavier tinha 21 anos e apenas o quarto ano do primeiro ciclo. E nem sequer nunca tinha demonstrado ser uma criança sobredotada, que alguém tivesse notado que ele tivesse algo tanto diferente a nível de conhecimentos assim tão grandes. Nós hoje ouvimos falar de crianças sobredotadas que rapidamente fazem 2, 3 anos de escolaridade e ascendem rapidamente a um curso superior, mas não era o caso. Ele foi muito criticado na época e eu trago aqui só 3 escritores que, reconhecendo que a obra era boa, Humberto de Campos, que escreveu, portanto, para o jornal Diário Carioca, diz que eu faltaria ao dever que me é imposto pela consciência se não confessasse que os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificava neste planeta. Os temas abordados são os que os preocupavam em vida. Considerou que os poetas vivos deviam ficar desempregados. E porquê é que ele dá assim esta piadinha de que os poetas vivos estão na terra, os encarnados, porquê é que deviam ficar desempregados? É que ele reconhece que há muita gente a publicar, muito escritor encarnado a publicar, em que os trabalhos não têm a qualidade de Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo tem muita qualidade. E, portanto, a ser verdade que os ditos mortos, como ele aqui diz, estão a mandar textos para a terra, então os outros fiquem quietos porque não produzem com a mesma qualidade. Mas diz isto sempre em ar de gozo, de chacota, a ridicularizar, digamos assim, Chico. O escritor Zeferino Brasil escreveu uma crónica no Correio do Povo, em que diz: ou as poesias em apreço são de facto dos autores citados, ou os poemas são mesmo dos espíritos e foram transmitidos do além ao médium, ou o Sr. Franciscano de Xavier é um poeta extraordinário, genial mesmo, capaz de produzir e imitar os maiores génios da poesia universal. Ou os textos são mesmo dos vários espíritos, ou ele é um gênio, capaz de imitar. Lá está, a imitação está sempre presente, o não aceitarem verdadeiramente que foi Chico que psicografou, que eram os espíritos que o orientavam, e a questão da imitação está sempre presente. O escritor Menotti del Piccha diz que deve haver algo de divindade no fenómeno Franciscano de Xavier,
o qual sozinho vale por toda uma literatura. Ou seja, não precisamos de ter uma biblioteca muito cheia, porque esta obra é um compêndio de literatura muito profundo. É interessante porque anos mais tarde, no programa Pinga Fogo, a imitação voltou à baila, porque tinha havido umas experiências na Europa em que punham as pessoas a ler e a estudar determinado autor, para depois eles poderem reproduzir textos imitando o estilo desse autor. E voltou novamente a questão da imitação à baila, ou seja, a sociedade, digamos assim, dos escritores daquela Academia de Letras dificilmente aceitou a mediunidade de Chico. Demorou muito tempo a aceitarem Chico, digamos assim. Há uma história muito interessante em que o repórter David Nasser e o fotógrafo Jean Mazon, da revista O Cruzeiro, resolveram enganar Chico Xavier. Foram até Pedro Leopoldo, fizeram-se passar por um jornalista americano que queria conhecer a sua mediunidade, que o queria estudar e queria ali passar um dia com ele. E acompanhou Chico, esteve com Chico, disfarçadamente iam tirando fotografias. O nosso amigo David Nasser faz sempre passar por americano, não sabe falar português, precisa de um intérprete, portanto está ali também o intérprete a fazer aquele papelão. Estamos todos a imaginar a palhaçada que não foi. E a palhaçada que não foi no regresso a casa. Porque eles, antes que alguém os descobrisse, eles de manhã já se estavam a querer retirar de Pedro Leopoldo. Mas Chico não quis que eles saíssem sem lhe oferecer um livro, Parnaso de Além-Túmulo. Autografou e entregou. E eles colocaram o livro na bagageira, lá nas malas, nos sacos, e não ligaram mais a mínima. Eles estavam tão excitados, com o título que ia sair nas manchetes do jornal. Aquilo ia ser o máximo. Chico Xavier é uma farsa. Eles estavam entusiasmadíssimos com aquilo que tinham feito. Dias depois, encontraram o livro, abriram-no, e o que é que dizia a dedicatória? Ao meu irmão David Nasser, de Emanuel. Calma aí, que é isto? Nunca dissemos o nosso nome. Nós não somos assim tão famosos nem tão conhecidos. Está 90 anos atrás, ainda não havia redes sociais. Eles não eram assim tão conhecidos. Que é isto? Afinal, Chico Xavier é uma farsa ou nós é que fomos os farsantes? Segundo eu ouvi, David Nasser nunca mais se aproximou de Chico. Eu penso que ele ficou com medo que Chico lhe adivinhasse o pensamento, porque nunca mais se aproximou de Chico Xavier. E repararam que, afinal de contas, o tempo todo, Chico soube quem eles eram. Na sua humildade, não os humilhou, não lhes disse nada, mas mostrou pela dedicatória que a espiritualidade amiga esteve sempre presente. Agora trago palavras minhas que está aqui na obra, que é, portanto, Chico resolve escrever um longo texto sobre ele, sobre o motivo que o levou ao espiritismo e sobre como é que ele psicografou a obra. Diz-nos Chico que nasceu em Pedro Leopoldo,
em Minas, a 2 de abril de 1910, e ele começa logo com uma afirmação: julgo que os meus atos perante a sociedade da minha terra são expressões de pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo ama a verdade. E creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida repleta de árduas dificuldades e de sofrimentos. Portanto, estamos a falar de um jovem com 21 anos, humilde, pobre, que percebe que vai ter dificuldades, que lhe traz muita responsabilidade psicografar este livro. E, portanto, ele começa logo por dizer da sua apetência, da sua maneira de ser, pautada sempre pela lealdade, pela sinceridade. Acima de tudo, ele amava a verdade. E também diz que é órfão desde os 5 anos e que tem experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida. Ou seja, o ser insultado, e tudo isto não ia dar-lhe a ele, não ia tirar de sério, porque ele já estava habituado a tanta contrariedade. Ele estava habituado a muita contrariedade. Se calhar todos nós ficamos chocados ao ouvir uma pessoa, um jovem de 21 anos, ser tão humilhado, ser tão insultado, ser tão descredibilizado. Mas ele já estava tão habituado ao desamor que isto não o tirou do sério. Depois diz: decidi escrever estas modestas palavras no limiar deste livro com o intuito de elucidar o leitor quanto à sua formação. E depois diz: sempre tive o mais pronunciado pendor para a leitura. Mas estudar como? Ele desde sempre quis estudar. Ele desde sempre, a leitura, a escrita, sempre esteve dentro dele. Palpitava-lhe a curiosidade da escrita, da leitura. Mas como podia estudar? Matriculou-se, vejamos a vida deste homem. Matriculando-me aos 8 anos, pude chegar até ao fim do curso primário, estudando uma pequena parte do dia, deduzo que estudava de manhã, trabalhando numa fábrica de tecidos das 15 horas às 2 da manhã. Cheguei quase a adoecer com um regime tão rigoroso. Estamos a ver uma criança com 8 anos que entra na escola de manhã e à tarde, das 3 da tarde às 2 da manhã, tem que ir para uma fábrica trabalhar. Como é que ele podia estudar? Como é que ele tinha tempo para poder ainda olhar para um livro e poder ler? Ele depois diz que, portanto, já tinha 13 anos, conseguiu um emprego no comércio, em que trabalhava das 7 da manhã às 8 da noite. Contudo, depois também ouvi que ele chegou a ter realmente, nesta altura, até 13 empregos para poder sustentar a família, que era numerosa, e só ele é que levava dinheiro para casa. Jamais tive autores prediletos. Ele nunca teve um autor predileto. Então, pois, aprazem-me todas as leituras e mesmo nunca pude estudar estilos dos outros, por diferenciar muito pouco essas questões. Ele se fez o primeiro ciclo. Ele, naquela altura, aprendeu a fazer contas, a fazer contitas, a ler e a escrever uns textos. O que é que ele lia? Lia os textositos. Que autores é que ele fazia diferenciar no meio daqueles textositos que nós temos nas obras do primeiro ciclo?
Não são obras a fundo para se ver estilo do escritor, não é? E ele gostava, mas não percebia diferenças. O meio em que tenho vivido foi sempre árido nesse ponto. Os meus familiares não estimulavam os meus desejos de estudar. Sempre abraços como eu, com uma vida de múltiplos trabalhos e obrigações. E nunca se me ofereceu ocasião de conviver com os intelectuais da minha terra. Um garoto descalço, ali assim, a trabalhar, a ter que ir trabalhar para trazer os tostões para casa. Como é que ele ia falar com os senhores intelectuais? Não tinha oportunidade, não tinha tempo. Nem sequer, vai para lá, que estás descalço, quem és tu que estás aqui no meio de nós? Que isto é mesmo assim. Em casa, sempre estudei o que pude, mas o meu pai era completamente avesso à minha vocação para as letras e muitas vezes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas queimados. Eu faço ideia, o desprazer dele. Ele não quis dizer o desgosto. Ele disse o desprazer. Ele suavizou, porque não era só os livros que ele ia arranjando que o pai rasgava. Não. Chico, quando começou a psicografar, ele gostava de dar presentes. E então ele gostava de copiar, como ele gostava muito de escrever, ele copiava os textos que recebia, ora em prosa, ora em poesia, ele ia recebendo os textos, ele escrevia-os, ele fazia as ilustrações como os meninos do primeiro ciclo fazem, aqueles desenhinhos, as casinhas, o peãozinho, as florzinhas, ele ilustrava os poemas, ele cosia as folhas, punha-lhe umas capinhas de cartão com cola para oferecer o livro aos amigos. E eram esses livros que muitas das vezes de manhã, ele trabalhava à noite, tinha aquilo tudo organizadinho, e o pai lhe rasgava. E o pai lhe rasgava o trabalho dele. Deve ter sido um desprazer muito profundo. Quem de nós aguentava? Por isso é que ele diz que estava habituado, já estava habituado a tantos contratempos. É duro. Quando nós somos contrariados na mais pequena coisa, quando nos partem ou nos estragam qualquer coisa e que nós achamos que, como é que nós ficamos? E ele continua: devo esclarecer que a minha família era católica e que não podia, e eu não podia escapar aos sentimentos dos meus. Portanto, ele frequentava a catequese e quando ia às aulas de catecismo era para mim um grande prazer. Ele adorava, ele devorava o catecismo, adorava ler aquelas lições que o catecismo lhe ensinava. Eram para ele momentos prazerosos. Até que em 1927, tem Chico 17 anos, uma das irmãs adoece, muito doente, uma terrível obsessão, e não há médico nenhum que a trate. E então Chico leva aquela irmã, decidiram ir até a casa de um senhor espírita, de um amigo, o senhor José Hermínio Perácio. E esse senhor, mais a mãe, eram espíritas, mais a mãe, mais a esposa, eram espíritas, acolhem na casa deles a irmã de Chico, ela fica lá a viver com eles, até porque a casa era muito distante e a senhora andava assim desequilibrada, para ela poder, portanto, fazer os tratamentos, não é? Do passe, a leitura, o estudo, o evangelho no lar, todas aquelas recomendações que nos são feitas para nos tratarmos, nos equilibrarmos espiritualmente, ela fazia na casa desse casal. E Chico, sempre que podia, ia até lá. E, portanto, foi nesse ambiente onde imperavam os sentimentos cristãos que a minha mãe
que havia desencarnado há 12 anos, começou a ditar-nos os seus conselhos salutares, por intermédio da esposa do nosso amigo, entrando em pormenores da nossa vida que essa senhora desconhecia. Até a grafia era absolutamente igual à que a nossa mãe usava quando na Terra. E isto começa o Chico a ter este contacto com o Espiritismo aos 17 anos. Começa a ouvir, a ver, a sentir a presença da mãe, tanto através da psicografia daquela senhora. Ele começa a receber, começa a família a receber as mensagens, começam a acreditar de que aquilo, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados é possível. Ele começa a estudar o Espiritismo. E a irmã também. Quando a irmã regressa a casa, quando, portanto, a irmã regressa a casa, eles resolvem, então, com enorme sacrifício. Eu penso que quando o Chico se refere que é enorme o sacrifício, aos nossos olhos nós não conseguimos imaginar o malabarismo que ele faria para conseguir encontrar aquele bocadinho de tempo, no meio de tanto trabalho, no meio de tanto que ele tinha realmente que fazer para sustentar toda a família. E ele, portanto, diz: resolvemos então, com enorme sacrifício, reunir um núcleo de crentes para estudo e difusão da doutrina. E foi nessas reuniões que me desenvolvi como médium, escrevente, semimecânico, sentindo-me muito feliz por ter essa oportunidade de progredir, datando daí o ingresso do meu humilde nome nos jornais espíritas, para onde comecei a escrever sob a inspiração dos bondosos mentores espirituais que nos assistiam. Portanto, ele tem contacto com o Espiritismo aos 17 anos, está em casa da família Perácio, e a senhora diz-lhe: Chico, está aqui um espírito que quer escrever através de ti. Pega no lápis. E Chico começou a escrever. Uma mensagem hoje, outra mensagem amanhã. Longe estava ele de saber que aquele espírito que ali estava seria o seu mentor Emanuel, que se fez, portanto, presente nessa reunião. Esse casal, mais tarde, resolve fixar residência perto de Chico. E as nossas reuniões tiveram melhores resultados, controlados pela sua esposa, repleta de qualidades morais superiores. Portanto, a senhora tinha vários tipos de mediunidade e ajudou e orientou, foi ela, no plano físico, digamos assim, a evangelizadora de Chico Xavier. E ele refere sempre um agradecimento muito grande a este casal e a esta senhora, que na realidade o orientaram, o ajudaram a ser o médium que ele veio a ser. E então, há aqui uma parte que eu também acho muito interessante para os dias de hoje. Nossas reuniões contavam com grande número de assistentes, porém, a moral profunda que era ensinada, baseada nas páginas esplendorosas do Evangelho de Jesus, parece que pesava muito. Como acontece na opinião da grande maioria de almas da nossa época, quase sempre inclinadas para futilidades mundanas. E decorridos 2 anos, os assistentes de nossas sessões de estudo escassearam, chegando ao número de 4 ou 5 pessoas. Isto
parece atual. Isto parece, nós abrimos uma casa espírita, a casa enche e aos poucos, porque é assim, enquanto nós formos falando de fluidos, dos fenómenos, enquanto nós formos falando do que é o espiritismo, enquanto nós, está tudo bem, toda a gente quer ouvir, mediunidade, que é isso, toda a gente quer ouvir. Quando chega àquela parte da moral, da reforma íntima que nós necessitamos fazer, que é da nossa responsabilidade sermos melhores momento a momento e que temos que aprender a dominar os nossos maus pendores, amanhã eu venho. Eu vou ter que fazer isto, eu agora vou de férias, eu agora vou sair, e vão saindo de fininho. E conforme os grupos vão exigindo a nível de estudo maior profundidade, nós vamos vendo o número de participantes cada vez menor. Porque é a realidade. E muitas das vezes as casas fecham na realidade porque está vazia a casa, não está cá ninguém. E Chico diz: não desanimamos e prosseguimos com as reuniões que eram para nós uma fonte de consolações. Se os outros não querem aproveitar, eu não tenho nada com isso. Para mim é grato. Eu preciso disto. Eu preciso do estudo. Eu preciso destas reuniões. Os outros não querem, não querem. Não tenho que me preocupar se bateram perna e se foram embora. Um dia voltarão. Um dia voltarão. Agora há dias o meu marido diz que nós acabamos aprendendo desidratados. Ou com o suor do trabalho ou com as lágrimas. E é verdade, foi um pensamento que ele recebeu e é verdade. Nós ou trabalhamos e transpiramos porque estamos a trabalhar, ou nos entregamos à dor e choramos desalmados. Desidratamos da mesma maneira. Agora temos é que pensar como é que queremos desidratar. Então é melhor trabalhar, para aprender, para fazer esse esforço. E depois ele continua: isolarmos-nos das coisas terrenas em nosso recanto de prece para a comunhão com os nossos amigos do além eram para ele então fonte de consolações. Enquanto os outros preferem a vida mundana, ele preferia o recolhimento. Aqueles momentos em que estamos aqui recolhidos, lá fora há tanta coisa a convidar-nos. Estamos aqui, escolhemos este bocadinho. E era isso que Chico também preferia e recomendava. E depois diz, também achei muito interessante, apesar de muito a contragosto, porque jamais nutria pretensão de entrar em contacto com essas entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, comecei a receber a série de poesias que aqui vão publicadas, assinadas por nomes respeitáveis. Ou seja, às vezes as pessoas, porque eu tenho, se calhar este texto que eu já escrevi, se calhar até é uma psicografia, se calhar até é aquilo que estava na minha cabeça, na minha ideia. Mas nós queremos sempre nomes sonantes, pessoas importantes, queríamos sempre que o nosso anjo da guarda fosse um espírito de luz elevadíssimo, porque o José das Esquinas, se ele se apresentar-me como o José das Esquinas, aquilo para mim não é importante, porque não tem um nome sonante. E o próprio Chico, a princípio, quando escrevia os textos, ele não os assinava. Por isso é que ele diz que aqui foi a muito a contragosto, porque ele não se sentia à altura, ele sentia-se tão imperfeito que era quase impossível que aquelas pessoas que estavam a assinar os textos fossem reais. Até que as pessoas começaram a ver
e começaram a analisar, as coisas eram publicadas no jornal, e começaram a ver que os estilos eram diferentes, as origens eram diferentes, começaram realmente ali numa análise e disseram: Chico, vais ter que assinar o nome, tu tens que pôr o nome do autor. Mas ele sentia que aquilo poderia não ser, ele tinha muito receio. Ele sabia a sua imperfeição e não se achava à altura de quem estava a escrever. E, portanto, ele tinha esse receio, essa coisa de estar ali a assumir aquele nome sonante. E nós pensamos que é tudo tão fácil, e para Chico foi tudo fácil. E ele então pergunta: serão das personalidades que os assinam? Será que estes poemas são mesmo das pessoas que dizem ser? É o que eu não posso garantir. Chico não pode garantir. Se quem assina ali um Casimiro Alves, é Casimiro Alves. Se quem diz ali Pedro de Alcântara, se é mesmo Pedro de Alcântara. Ele não sabe. Basta dizer-vos que Pedro de Alcântara foi o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Sabe lá ele se era mesmo ou não Pedro de Alcântara? João de Deus? Ele não sabe. O que ele sabe e o que posso garantir em consciência é que não são minhas. Porque não despendi nenhum esforço intelectual ao grafá-las no papel. Se são de quem diz que são, ele não pode garantir. Agora, que dele é que não são, de certeza absoluta. Ele não pensou, não saiu do seu intelecto as mensagens. E depois diz-nos a sensação que sempre tive ao escrevê-las. Então ele vai dizer como é que ele psicografou todos os poemas. Vigorosa mão impulsionava a minha. Ele tinha o lápis, pegava, e uma mão, ele sentia uma mão vigorosa a tocar nele e impulsionar para que ele pudesse escrever, psicografar. De outras ocasiões, parecia-me ter em frente um volume material onde eu lia e copiava. Ou seja, o livro não era físico. As outras pessoas não viam o livro, só ele é que via o livro. Era um livro plasmado com o texto. E ele olhava para o livro e copiava. Olhava e copiava. Fazia cópia daquilo que lhe estava a ser mostrado. De outras ocasiões, alguém mas ditava ao ouvido. As mensagens eram ditadas ao ouvido, experimentando sempre o braço, a sensação de fluidos elétricos que o envolvessem, acontecendo o mesmo com o cérebro, que me parecia invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Ou seja, ele sentia como que uns choques, umas vibrações do cérebro desciam até ao braço, ele estava a ouvir aquelas sensações, ele ouvia, e eletricamente do cérebro ao braço, a mensagem fluía e ele escrevia. Certas vezes parecia-me haver ficado sem o corpo, não sentindo por momentos as menores impressões físicas. Ou seja, entrava como que em desdobramento. E então ia psicografando sem sequer se aperceber do que estava realmente a fazer. E quando vinha a si, ele encontrava os textos escritos. Portanto, psicografia, que psicografou desta maneira. Há várias formas, e ele explica as várias formas que ele psicografou realmente este livro. Porque é o que ele diz, não é fácil. Ele diz: julgo do meu dever declarar que nunca evoquei quem quer que fosse. Essas produções chegaram-me sempre espontaneamente, sem que eu ou os meus companheiros de trabalho os provocássemos, e jamais se pronunciou o nome de qualquer dos comunicantes em nossas preces.
Vinha quem viesse. Ele nunca evocou. Eu agora queria tanto ouvir este ou aquele. Nunca. Passavam-se, às vezes, mais de 10 dias sem que se produzisse um escrito. E havia dias em que se receberam mais de 3 produções literárias de uma só vez. Portanto, não foi uma coisa assim tão regular, não era todos os dias. Passavam-se muitos dias sem receber, assim como no mesmo dia poderia receber várias comunicações. Grande parte delas foram escritas fora das reuniões e tenho tido a ocasião de observar que quanto menor o número de assistentes, melhor o resultado obtido. Portanto, no silêncio do seu lar, do seu quarto, altas horas, em oração, em que aquilo tudo era vibrações de paz e amor, produzia muito mais do que ao pé dos outros que estão. O que é que ele estará a escrever? O que é que está a acontecer? Ele está a escrever. Está a escrever. Quem será? É a curiosidade humana. A curiosidade humana é muito difícil, muito ingrata. Nós temos que aprender a dominar a nossa curiosidade. Eu sou sincera, ainda tenho essa dificuldade, porque também os olhitos olham e ficamos na dúvida e queremos saber logo. Mas realmente a produção é muito diferente. Muitas vezes, ao recebermos uma destas páginas, era necessário recorrermos a dicionários para sabermos os respectivos sinónimos das palavras nela empregues. E eu dá-me vontade de rir, porque eu olho, é assim, é um texto literário que nós temos que aprender a amar e a gostar, mas não é assim muito fácil, e depois há ali termos que eu mesma também tenho que às vezes ir ao dicionário, porque não é fácil mesmo. Eu imagino Chico naquela época, também com as suas dificuldades. Depois, ele faz aqui os agradecimentos realmente e faz os agradecimentos à Dona Carmen Perácio, ao casal, mas principalmente à senhora que foi a sua evangelizadora. Agradece aos amigos do Alto, agradece a todos as pessoas a todos os espíritos que, portanto, escreveram através dele, e agradece também ao senhor Quintão, que terá sido a pessoa que não poupou esforços para que a obra fosse realmente publicada. E foi este senhor, o senhor Quintão, que estava ligado à Federação, não sei se de Minas, não sei se do Brasil, não sei, e que terá, portanto, dito a Chico para ele escrever o nome dos espíritos, porque os textos não tinham que ficar sem nome, tinham que ter realmente o nome. Vamos agora ver outra vez a obra. A obra tem, como vimos, objetivos bem definidos. Vimos que tem os objetivos abordar os temas, a temática do Livro dos Espíritos, e teve o objetivo testemunho. Porque esta obra veio ajudar na divulgação da missão de Chico Xavier. Parnaso de Além-Túmulo acabou por abrir caminho a toda a produção literária de Chico. Se Chico não fosse o homem humilde, se Chico não fosse aquele homem simples, afável, trabalhador, se Chico não fosse aquele homem que jamais se beneficiou um cêntimo que fosse das suas obras literárias, se Chico não fosse aquele que recebia deste para dar àquele, dando testemunho
do verdadeiro homem de bem, que veio a ser respeitado por todos os credos, cristãos e não cristãos. Foi um homem respeitado por todos. Se Chico não tinha dado esta abertura, se não tinha dado a conhecer, se não fosse através da humilhação que ele sofreu com Parnaso de Além-Túmulo durante tantos anos, em que estavam sempre a bater na mesma tecla, provavelmente as obras dele não tinham tido a dimensão que atingiram. Porque Chico escreveu mais de 450 obras. Até 2010, tinham sido vendidos mais de 50 milhões de exemplares, traduzidos alguns em Esperanto, castelhano, japonês, inglês e francês. Portanto, Parnaso de Além-Túmulo é realmente um abrir o caminho para as obras de Chico Xavier. Hoje podemos assistir a vários filmes com base na sua vida. Aliás, está a ser gravado Os Mensageiros, já estão a ser gravados, portanto, na continuação do Nosso Lar, e também da mesma série de André Luiz, E a Vida Continua, também é filme. Há As Mães de Chico, portanto, há várias obras. Houve romances que foram transformados em formato radionovela ainda nos tempos antigos, através da rádio, quando as pessoas ouviam muita rádio, e há um vasto espólio de obras espíritas em formato áudio, gratuitas e acessíveis a toda a gente na internet. Portanto, Parnaso de Além-Túmulo veio realmente a ser o caminho, a luz verde, não só para Chico, como para todo a parte espiritual, a parte do espiritismo, digamos assim, uma abertura do espiritismo, do conhecimento do espiritismo, da divulgação da doutrina espírita. Na questão do objetivo doutrinário, portanto, tem que abordar os temas do Livro dos Espíritos. É interessante, porque esta obra, eu perguntei se alguém a teria lido, se alguém já teve o contacto, porque poucos de nós tivemos o contacto, ou se tivemos o contacto, se calhar foi este, pegar, é tão bonito, mas está bem aqui este, está bem aquele, pego neste, olha, fui para o armário, eu pusei na prateleira, e vou pegando noutros, porque é aquele romance, é a história, e vamos nos esquecendo um bocadinho de Parnaso de Além-Túmulo, porque é poesia, nem toda a gente tem aquela coisa para a poesia. Só que o mundo espiritual gosta muito de poesia, porque a poesia tem música, tem musicalidade. Tem realmente, por isso é que cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua musicalidade. Foi interessante que eu fartei-me de fazer pesquisa, o que eu estou a dizer está tudo na internet, porque eu andei a ver e a pesquisar e a ouvir outras palestras. E então, a partir, digamos assim, de 2010 para aí, não tenho certezas, porque também não consegui datas exatas, as pessoas começaram a dedicar-se, houve um grupo que começou a dedicar-se a Parnaso de Além-Túmulo e começaram a identificar os poemas que se vão inserindo nas várias partes do Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos, por exemplo, das causas primárias, que deu origem à Gênese, está lá Deus, de Antero de Quental. Do Mundo dos Espíritos, que é a segunda parte do livro dos Espíritos, que deu lugar ao Livro dos Médios, está lá de Anjo dos Santos, a subconsciência.
das leis morais do Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá no Templo da Educação de João de Deus. E das Esperanças e Consolações, que é o livro 4, que deu origem ao Céu e Inferno, temos a Morte de Antero de Quental. Isto só para dar um exemplo, porque eles têm estado, eu também não consegui encontrar, portanto, nas palestras que eu fui ouvindo estes temas que estão aqui inseridos, mas eles estão a catalogar aonde é que cada poema se encaixa no livro dos Espíritos em cada uma das partes. Eu sou sincera, eu estou convencida que qualquer dia nós temos um roteiro de estudo da obra Parnaso de Além Túmulo a par com essas temáticas. Estou convencida, porque se temos Nosso Lar e temos os mensageiros, os missionários, nós vamos tendo roteiros de outras obras, este também vai ser. Até porque eu ouvi uma palestra, não foi uma palestra, digamos assim, uma jornada de arte espírita de 1 hora, em que só eram musicados os poemas Parnaso de Além Túmulo. Fantástico, tive ali 1 hora fantástica. Por isso, eu digo, esta obra, que esteve, digamos assim, para aí quase 80 anos adormecida, latente, está agora a ser explorada. Ela está agora a ganhar pernas, ela está agora a crescer. Nós às vezes temos pressa, queremos tudo, mas nunca mais se faz isto, nunca mais se faz aquilo. Tudo tem o seu tempo. A espiritualidade amiga quis o Parnaso de Além Túmulo, abriu caminho às outras obras. Agora que temos o contacto com as outras obras, agora que temos o conhecimento, que já conseguimos pelas nossas pernas pegar num romance e ler, pegar num livro científico e ler, à luz da doutrina, vamos começar a estudar a musicalidade com o livro Parnaso de Além Túmulo. Eles vão começar, portanto, e são usados em jornadas e mesmo até para ilustrar temas, segundo eu ouvi, para ilustrar temas, quando nós às vezes vamos e dizemos, olha, no livro tal, a história tal, e vamos ilustrando. Também estão a começar a ilustrar os temas que são abordados em palestras com poemas de Parnaso de Além Túmulo. Portanto, nas próximas festas pode ser que apareça aí a obra musicada, declamada, porque realmente é muito interessante. E para conclusão, eu trago 2 poemas. Trago um de João de Deus e trago o outro de Marta, a tal senhora que assina, mas não se sabe quem é. Portanto, de João de Deus eu trago no Templo da Educação. E ele diz: distribuí ao Mestre os dons divinos, da luz do seu espírito sem jaça, e exclama, enquanto a turba observa e passa: deixai vir a mim, as pequeninos. É que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça, do que o Senhor da paz quer que se faça, o sol da nova estrada dos destinos. Vós, que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola de justiça, de amor e de humildade. As conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. E agora então, Jesus por Marta. Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz.
o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele, cheios de confiança. Apegai-vos a Ele, cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem. As sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz. Ouvi a sua voz no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbo obscuro, dos grandes, dos prantos e das provações remissoras. Uma boa noite para todos, muita paz, muita harmonia e uma boa semana. Eu queria só um pouquinho. Quer sentar? Quer sentar? Não, vou beber mais um bocadinho, só vou beber um bocadinho de água e aguento um bocadinho. Toma. Obrigada. Isabel, estava te ouvindo aí, você falar sobre Parnaso de Além Túmulo. Alguns anos atrás, eu te pedi que fizesse uma palestra aqui na Casa Espírita, falando sobre João de Deus, falando sobre o trabalho que João de Deus desenvolveu no processo de educação em Portugal. Eu observei que você escolheu, para encerrar, um poema de João de Deus. Para você que estudou João de Deus, encontrar João de Deus aqui, em Parnaso de Além Túmulo, através de Chico Xavier, como é que foi? Eu escolhi precisamente João de Deus neste poema porque retrata a preocupação que ele sempre teve com a educação, com a evangelização das crianças, com a parte do desenvolvimento da criança, não é? E achei que era interessante porque realmente era o estilo dele e era o interesse dele, era realmente, e está à luz da doutrina dos espíritos, realmente a mostrar que eles são o nosso futuro, que nós precisamos de lhes dar as bases da doutrina para eles poderem ser homens de bem e não se perderem pelo caminho. Francisco Cândido Xavier, que tem esse expoente da Faculdade Mediúnica, aos 17 anos de idade e aos 21 lança essa obra. Você nos narrou aí vários pontos. Com 21 anos de idade, não é muita humildade para um jovem? Eu não sei, não consigo ver um menino, porque é assim, a história que nós conhecemos de Chico, tão sofredor, tão desamado, tão sofrido, tão trabalhador, portanto, ainda a ver as suas pecinhas sempre a ser destruídas. O pouco que ele conseguia para aprender e para ler, aquele sonho, não é? Porque todos nós temos o sonho e ele ao fim e ao cabo acaba por dizer que tem aquele sonho da literatura, de ler, para conhecer, para saber. E até isso lhe era destruído. Eu faço ideia, ao mesmo tempo o acanhamento dele, ao receber as entidades e a escrever os nomes. Ele deve ter sentido
aquilo que ele costumava dizer que era o cisco. Ele deve-se ter anulado tanto que se realmente não era o Sr. Perácio e a sua esposa, se não era o Sr. Quintão, penso que era assim que se chama, se não eram aquelas pessoas que já estavam consolidados na doutrina, a darem-lhe boas bases, eu não sei o que seria de Chico. Mas como nada é por acaso, Chico chegou, não por ele, mas pela irmã. Porque se era por ele, provavelmente nem o tinham levado ao médico, porque ele tinha que trabalhar. Ele teve que ir pela irmã. E depois de sair do trabalho, às 8 da noite, lá ia ele por aqueles caminhos fora, para ir à reunião, para ir ter com a sua irmã, para estar com eles e aprender algo. É grandioso. Porque nós hoje vemos os jovens a não querer sair de casa dos pais aos 40 anos. São jovens que então ainda sou tão nova para ter responsabilidades, eu ainda sou tão para... E realmente, eu pus-me a olhar e digo, aos 8 anos, esta criança ir de manhã à escola e das 3 da tarde às 2 da manhã trabalhar... Mas, por outro lado, tudo isto lhe deu a disciplina que Emanuel sempre exigiu dele. É que ele foi tão... A vida foi tão difícil, foi tão complicada, que até na mediunidade ele tinha que ter uma disciplina fora de série. Nas palestras, uma das coisas que eu ouvi também foi que Chico saía, porque tinha que viajar às vezes por causa de palestras ou por causa de assuntos do espiritismo. Ele saía e regressava à casa sem tirar proveito próprio para andar a passear. Não é? Ele não perdia tempo. Tinha o foco. Você mencionou aí o repórter, os 2 repórteres que foram lá lhe entrevistar e fizeram a reportagem para a revista O Cruzeiro, que na época era a revista de maior circulação no Brasil, e eles levaram, digamos assim, uma reportagem bombástica, né? Enxovalhando aquele rapaz que dizia receber mensagem dos espíritos. Anos mais tarde, esses repórteres deram alguns depoimentos. Foi interessante isso. A gente encontra que depois a grande surpresa foi o fato que você narrou, porque tem a dedicatória com os nomes deles e a dedicatória assinada não por Chico, mas por Emmanuel, né? Então isso é de uma beleza, é de algo estrondoso, né? Já agora, uma coisa que eu não referi foi que o Humberto Campos desencarnou logo de seguida. E quando chegou ao mundo dos espíritos e viu quem era Chico, a primeira coisa que ele fez, assim que pôde, foi também mandar uma mensagem. E Humberto de Campos, Emanuel e o André Luís são os 3 espíritos, digamos assim, que mais obras portanto, passaram para Chico. O maior volume de obras está incluído o de Humberto de Campos, que depois ele passou a ser um colaborador assíduo. Fatos inesquecíveis. Então está o convite, né? A leitura e observar, porque esse poema que você leu, do João de Deus, ele já foi musicado, tá? Ele já foi musicado. Sim. Eu não trouxe, porque primeiro não tenho muito jeito, nem sei muito bem, depois tinha que pedir a outras pessoas para me tirarem as músicas. Depois também pensei assim, não sei se com os direitos de autores eu iria, seria causar alguma coisa, preferi realmente dizê-los do que trazer a música. Mas até o de Jesus está musicado. E está musicado um que eu também gosto muito, que é de
de Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, que o sonho dele era abolir a escravatura, e ele escreveu um poema pelos 50 anos da abolição da escravatura. E realmente também é emocionante e também está musicado. Obrigado, Isabel. Muito obrigado. Fica o convite nesse mês que nós vamos falar tanto de Francisco Cândido Xavier. Com o pensamento firme, Jesus, te agradecermos dizendo: querido amigo Jesus, eis que é noite, e envolvidos, Senhor, nos interesses da vida eterna, aqui comparecemos, ávidos por aprendizado, crescimento e paz. Agradecemos-te, Senhor, o dia que se foi, o teto, o lar, o pão, o trabalho e a saúde. Agradecemos-te, Senhor Jesus, pelas bênçãos recebidas de inúmeras formas. Agradecemos ainda assim pelas lutas, pelas dificuldades. Eventualmente, se atravessamos um momento de enfermidade, de angústia ou de melancolia, inspira-nos, Senhor, para que as bênçãos do pão espiritual trazidos aqui nesta noite possa nos saciar a alma sedenta de paz. Que possamos retornar ao cadinho dos nossos lares, levando conosco os nobres fluidos aqui trazidos pelos bons espíritos. Inspira-nos, Senhor, a fim de que nas lições da vida imortal possamos conduzir os nossos passos com mais sabedoria, serenidade e paciência. Envolve-nos, fortalecendo nas mais diversas dificuldades que eventualmente possamos apresentar. Abençoe os nossos anjos de guarda, benfeitores queridos e amigos, familiares que se encontram no mundo maior, rogando da mesma forma o auxílio e a intervenção para aqueles que eventualmente possam andar em condições de perturbação e dor. Guarda-nos sob a tua paz, envolvidos na doçura e na alegria das vibrações desta noite e sempre. Fica conosco, querido amigo Jesus.